Olá, bem-vindo. Estamos iniciando mais uma edição do Fiscalização Pública aqui pela TV Câmara Taubaté, canal 4 da NET. Hoje temos o prazer de receber na nossa bancada, mais uma vez, o vereador João Vidal, do PSB, em seu primeiro mandato. Está aqui para conversar com a gente. Prazer em recebê-lo mais uma vez, vereador. Prazer todo meu, Miguel. Satisfação estar aqui. Vereador, na tribuna, no plenário, a gente sempre vê da eco um questionamento do senhor. O senhor fez um requerimento pedindo informações ao senhor prefeito sobre uma matéria que saiu veiculada na imprensa em Taubaté, que diz respeito ao conjunto enorme de serviços que a prefeitura está fazendo na área de iluminação pública em Taubaté. O porquê desse requerimento, vereador? Legal. Miguel, antes de responder, eu vou contextualizar um pouco, né? Em dezembro de 2014, ou seja, no ano passado, a Câmara analisou e aprovou a taxa de iluminação pública. Essa taxa foi devido a uma responsabilidade que o governo federal passou às prefeituras, não só Taubaté, mas de todo o Brasil, de fazer a manutenção da iluminação pública na cidade. Essa manutenção antes era a responsabilidade das concessionárias de energia. A concessionária de energia em Taubaté é a Bandeirante Energia. As prefeituras, então, em dado momento, não têm e não teriam equipamentos para fazer a manutenção. São equipamentos especializados, pessoal especializado para fazer a manutenção da iluminação pública. Então, o prefeito mandou para a Câmara pedindo esse aporte no orçamento que ele obteria com a taxa de iluminação. A Câmara aprovou com a promessa de que essa empresa logo seria contratada para fazer a iluminação pública na cidade, que a iluminação logo ficaria um brinco, a cidade ficaria toda iluminada, com o dinheiro a gente poderia investir em lâmpadas de LED, enfim. E os vereadores aprovaram. Ocorre que isso não aconteceu, né? E eu questionei a prefeitura, questionei o prefeito. O prefeito não vai contratar a empresa porque a taxa está sendo cobrada. E mandei um ofício pedindo a suspensão da cobrança da taxa, já que a prefeitura não contratou a empresa e a contratação dessa empresa está suspensa pelo Tribunal de Contas do Estado, né? Que teve um problema no edital que não foi divulgado, né? No edital para contratação da empresa da manutenção da iluminação pública na cidade, que suspenda a taxa. Não tem cabimento nós pagarmos uma taxa para um serviço. E que fique claro, já estamos que pagando. Não está sendo executado, exatamente. Já há 3 meses de pagamento disso. E essa declaração que o prefeito deu ao jornal é que ele disse que a taxa não é só para trocar lâmpadas. Bom, eu sei que não é só para trocar lâmpadas. Essa taxa é para dar manutenção como um todo na iluminação pública, instalar novas lâmpadas, inclusive. Mas a taxa foi criada basicamente para custear a contratação dessa empresa. E o prefeito diz nesse mesmo jornal que há uma gama de... um conjunto enorme de serviços Um conjunto enorme de serviços. Eu não estou vendo, não estou percebendo esse conjunto enorme de serviços. E olha que eu sou do setor elétrico, trabalho na CETEP e vou fazer 22 anos, então conheço bem da área. E já 3 meses que há a cobrança da taxa. A empresa está suspensa, a contratação da empresa está suspensa. Não é justo, é constrangedora. Essa taxa está sendo cobrada da população sem a prestação do serviço. Por isso eu pedi a suspensão imediata da cobrança dessa taxa, pedi por requerimento aprovado aqui na Câmara, ainda não veio resposta. Ele tem o prazo para dar resposta, espero que a resposta venha logo. Outra argumentação, Miguel, muito rapidamente, é que é o seguinte: quando a taxa foi criada, a expectativa de arrecadação era algo em torno de 18 milhões de reais ano. O edital para a contratação da empresa prevê um gasto de 10 milhões de reais ano. Se a gente tiver na média dessa previsão de arrecadação de 18 milhões, com os 3 meses, eu calculo a grosso modo que nós já arrecadamos algo em torno de 4 milhões e meio. O senhor fez um requerimento perguntando quanto foi arrecadado, tá? Exatamente. Porque se foi arrecadado e confirmar essa minha suspeita, porque ainda não tem os dados, que já arrecadamos 4 milhões e meio, já arrecadamos a prefeitura, né? Arrecadou 4 milhões e meio de reais, a empresa que seria contratada por 10 já tem a metade da prestação do serviço. Então é perfeitamente possível suspender a cobrança da taxa de iluminação pública enquanto a empresa não é contratada. Eu acho bem justo isso. O senhor está lançando uma campanha, inclusive, a respeito disso, né, legal. vereador? Você viu aí nas redes? Eu prestei atenção aqui. Mostra para a população também a respeito Dá para focar disso. aqui? Dá. Aí, legal. Vamos lá. Boa, Igor. Aí, ó.
Olha lá, Taubaté não pode apagar, Miguel. Exatamente isso. Está no Facebook. Eu peço para as pessoas, já que a prefeitura disse que há uma gama de serviços, uma quantidade enorme de serviços sendo executados, eu lancei o desafio à população. Entra ali no Facebook, coloca o endereço, já deu para ver, né? Coloque o endereço onde tem um poste apagado ou de uma rua que não há nem postes de iluminação, né? O poste com a lâmpada apagada. E já apareceram ali quase 300 endereços de iluminação deficiente na Taubaté. Então, se você quiser participar dessa campanha, indicar alguma lâmpada apagada na cidade, indicar uma rua que não tem iluminação, pode entrar lá no facebook.com/João Vidal Oficial, você vai ver a campanha. Porque a cidade está escura, e se está escura, está insegura. E escura e insegura com pagando taxa de luz não dá para pagar no escuro, né? Ô, vereador, só uma questão. Se deixou a Bandeirantes de cuidar disso e passou ao município e está suspenso a licitação pelo TCE, quem está cuidando da iluminação da cidade? Pois é, o prefeito disse que há uma equipe da prefeitura. Eu não conheço. É um serviço, como eu disse, especializado. Eletricistas têm que ganhar periculosidade, existem equipamentos especializados para isso. Eu não vejo a prefeitura com estrutura para fazer. Por isso justificou a criação da taxa naquele momento, porque a Bandeirante, e justiça seja feita, já havia abandonado o serviço há muito tempo. Porque as concessionárias de energia Bandeirante, Eletropaulo, Electro, já sabiam que o governo federal ia dar esse presente para eles, passando a responsabilidade da iluminação pública para os municípios. E já haviam deixando o parque de iluminação precário. Então, por isso que há muito problema na cidade. O fato é que o povo está sendo descontado ali da taxa de luz nas suas contas de energia, essa taxa descontada na conta de energia é repassada à prefeitura, mas não está vendo o serviço acontecer. Isso é constrangedor, como eu disse, injusto. Não dá para continuar assim. O senhor fez através de requerimento, pedindo requerimento. A paralisação da cobrança da taxa. Exatamente. Foi recente esse requerimento, não obteve resposta ainda. Qual o percentual de êxito que o senhor acha que pode ter nisso, junto ao Executivo? Eu não sei, Miguel. O prefeito já deu algumas pistas aí pela mídia, né? Respondendo isso, que a taxa fazem outros trabalhos, outros serviços, mas não pode. A taxa é ligada só à iluminação. Eu fiz um ofício primeiro, a suspensão da contratação da empresa pelo Tribunal de Contas do Estado aconteceu em 10 de julho. No dia 16 de julho eu enviei um ofício para a prefeitura, pedindo a suspensão. Por que ofício e não requerimento? Naquele momento, a Câmara estava em recesso, não poderia aprovar um requerimento. O prefeito não respondeu ao ofício. No dia 3 de agosto, quando nós retornamos do recesso, consegui, na primeira sessão, aprovar um requerimento no plenário da Câmara, e esse requerimento está no prefeito, que ele tem 15 dias para responder, que deve dar mais ou menos do dia 18, dia 19. E daí a resposta virá e vamos ver o que ele vai dizer, e se suspende a taxa ou não. Eu não vejo, sinceramente, justificativo para não suspender a taxa de iluminação pública até que a empresa seja contratada e o serviço comece a ser feito. Como o senhor mesmo disse, o senhor é da área. Né? O senhor acha que isso prejudica os municípios realmente, a transferência dessa responsabilidade pelos municípios, deixando que essas empresas, que tudo era poder público, né? Era Eletropaulo, CESP, Sim. E agora foi terceirizado esse serviço de distribuição e agora repassa aos municípios. Como é que o senhor enxergou isso tudo? O senhor que trabalha exatamente nessa área. Miguel, eu volto um pouquinho mais para trás. Quando privatizou, né? A energia elétrica é um setor estratégico. Sim. A maior transmissora de energia elétrica da América Latina, que é a empresa que eu sou funcionário, ela foi vendida para uma estatal colombiana. Então vieram e compraram essa estatal e já estão tirando muito lucro disso aqui e levando dinheiro para a Colômbia. Eu não estou falando aqui que eu sou contra a privatização, não, mas uma área estratégica dessa devia ter uma regulamentação um pouco melhor. E as distribuidoras, Eletropaulo, Bandeirante, Electro, CPFL, né, que são as conhecidas por aí no estado de São Paulo, elas também foram privatizadas e a energia elétrica, que era um serviço prestado à população, passou a ser um produto vendido pelas empresas privadas. Sim. E sendo um produto vendido, o que não dá lucro não é interessante para as empresas. A iluminação pública não dá lucro para as empresas. Por isso que desde 2010 elas vêm pressionando, e elas pressionam com poder porque elas financiam as campanhas políticas eleitorais, pressionando o governo federal para que a responsabilidade da manutenção da iluminação pública passe para as prefeituras. E isso aconteceu, coincidentemente, entre aspas, depois da eleição da presidente Dilma ter recebido, inclusive, doação dessas empresas para a campanha eleitoral. E ela deu esse presente para as empresas. A S Eletropaulo é norte-americana, a Bandeirante Energia é uma empresa portuguesa, empresas que exploram energia elétrica no Brasil e ganham lucro com isso. Isso é prejudicial demais porque Tremembé, Redenção da Serra, Natividade da Serra não tem condições de assumir
nenhuma de assumir essa iluminação. Taubaté já teve dificuldade e teve dificuldade sim, não tem condições. Com a receita do orçamento caindo como está, assumir um serviço de R$1 milhão por mês de receita líquida, não é fácil falar que as pessoas querem ouvir, sou contra a taxa. Não é não, sou responsável, a taxa era necessária, nós temos que trabalhar para fazer uma manutenção eficiente para um dia acabar com a taxa, mas era necessário. Mas enquanto o serviço não é feito, ela tem que ser suspensa. Eu vou batalhar até que isso aconteça. Muito bem. Estamos conversando com o vereador João Vidal do PSB aqui no Fiscalização Pública. Tem muita coisa para conversar ainda. Fica aí, é rápido.